Eu sou a Marcela Ponce de Leon. E eu sou Sheili Calef. E juntas nós vamos conduzir esse podcast maravilhoso que agora tem o apoio da Tabasco Filmes no projeto Tabasco On, onde a gente vai contar histórias de mulheres como eu, como você, porque a gente ama contar histórias, ouvir histórias, a gente adora uma boa história. E o Baseado em Fatos Reais, ele faz parte do projeto de Mulheres Podcasters. Acompanha lá no Twitter, #MulheresPodcasters. São mulheres que produzem conteúdos para mulheres. Maravilhoso esse movimento. A gente tem vários podcasts muito legais. Confere lá. E Sheili, antes da gente contar a história de hoje, a gente precisa contar como é o Baseado em Fatos Reais. Aqui no Baseado em Fatos Reais, a gente conta a sua história. Você manda a sua história pra cá, aquela história surreal, aquela história estranha, aquela história que nem parece que realmente aconteceu, que ninguém vai acreditar. Você manda pra gente através do e-mail bfsurreais@gmail.com, através da nossa página no Face, Baseado em Fatos Surreais, até pelo Twitter você já consegue mandar. Então, acha a gente, manda a sua história, acessa o nosso site e a gente conta a sua história aqui como se ela fosse nossa, com uma pitadinha de brincadeira, de descontração e de surreal. Mas sempre com bastante leveza e empatia, né, Sheili? Sempre. Maravilhoso. Vamos lá? Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com uma empatia, intimidade e leveza, onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Você sabe que eu adoro a França, Paris, viagens. Eu adoro ter uma amiga que adora a França, Paris e viagens. Eu me sinto chique. Eu adoro poder ir, não que eu possa muito, eu gostaria de ir mais, porque eu acho que nunca é o suficiente. Acho que a França, enfim, não existe uma quantidade de vezes suficiente para você poder visitar e conhecer os lugares. Ai, que delícia. Mas teve uma das primeiras vezes que eu fui a Paris, eu fui no estilo mochilão, assim, que na verdade eu falo com essa boca cheia aqui, mas é sempre de mochila nas costas e hostess, sempre, sempre, sempre. E aí eu fui fazer a minha primeira visita a Versalhes, que é aquele castelo maravilhoso que tem no interior, que os reis moraram. Eu conheci Versalhes. Como eu sou fina! Pois é, aquele lugar maravilhoso que você sai de Paris com um trem e aí vai para uma cidadezinha no interior que é bem próximo, assim, é uns 40 minutos, se não me engano, de trem. E aí você chega naquele castelo incrível, que é dividido o terreno lá, tem um jardim gigante, aí tem o primeiro palácio, aí tem um palácio lá no fundo, que era da Maria Antonieta, sabe aquela história dos brioches lá? Daquela... Sim. Aí é maluca. Você não tem pão, coma brioches. Como brioches, essa mesmo. Ela construiu, na época, pediu pra construir um castelinho pra ela lá no fundo, escondido na propriedade, né? Então é um lugar muito grande, é um jardim muito grande, e eu fui fazer essa visita, e no caminho, no trem, eu conheci outras duas brasileiras. A gente conhece muita gente, né, nessas viagens. Cara, tem brasileiro em tudo que é lugar. Eu adoro viajar sozinha exatamente por isso, porque você tá mais aberto. Quando você vai pra um grupo, ou você vai de casal, né, eu acho que quando você vai com uma amiga, duas até rola, mas assim, quando você tá sozinho, a possibilidade de abrir e você conhecer outras pessoas é muito maior. E aí é que eu acho que fica bacana, sabe? Quando você expande, assim, os horizontes. Mas enfim, conheci essas duas meninas no trem. E elas também estavam indo a primeira vez para Versalhes. E era, assim, mais ou menos umas 11 horas da manhã, né? E a gente começou a conversar e todas nós tínhamos o mesmo interesse, que era conhecer o mais possível da propriedade. E aí a gente combinou de ficar juntas e passar o dia juntas, né? Então a gente entra pelo palácio principal, desce o jardim e tal, e depois vai lá pro Petit Trianon, que é o nome desse palácio que fica lá no final. E aí a gente foi, passeou no jardim, fez um piquenique, passamos os dias juntas e etc. E aí já era mais ou menos umas
4h30 da tarde, assim, a gente tava lá atrás desse palácio pequeno. Porque tem o Templo do Amor lá, que ela mandou construir, porque ela tinha amantes e, enfim, ficava nesse lugar lá. Vocês foram energizar, vai que passa um pouco desse mel. Exatamente, vai que a gente arrumou um francês nessa viagem, né? Enfim, a gente ficou por lá e de repente se deu conta de que tava muito vazio. De que parecia que não tinha mais ninguém ali no lugar. Aí a gente foi voltando desse Templo do Amor, assim, indo em direção ao Petit Trianon, ao palácio, e viu que o portão tava fechado. E não tinha segurança. Mas pera, você tem que passar por esse Petit Trianon pra chegar no Templo do Amor. Então, tipo, vocês tinham que passar... Não é que vocês estavam tentando entrar no lugar, vocês estavam voltando. Tava voltando. A gente, quando começou a ficar tarde, era final da tarde, já tava na hora de ir embora, a gente terminou o passeio e a gente começou a voltar. Quando a gente começou a voltar e chegou nesse primeiro posto, assim, nesse primeiro lugar, que foi esse Petit Trianon, a gente viu que tava fechado. Tipo, quase como fechou e a gente ficou presa no lugar. Quase não, foi exatamente isso que aconteceu. Mica, você foi pra Paris? Fui. O que você foi fazer? Ficar presa. No castelo. Porque também, né, não vou ficar presa em qualquer lugar. Não é no metrô, é no castelo, né? Por favor. E aí, tava fechado. Tipo, eu não tinha segurança, não tinha como chamar, não tinha um telefone, não tinha o que fazer. E a gente mal falava inglês, né? Imagina. Na França ainda é super complicado. Aí, a gente começou... Bom, o que a gente faz agora, né? Não vamos ficar presa nesse lugar aqui, né? Sim. Aí a gente começou a pular o portão. Enquanto vocês estavam em 3. Eu preciso de testemunhas. A gente estava em 3. A gente começou a escalar o portão para poder pular, para poder chegar no jardim principal, porque ainda tinha outro palácio pra gente sair. Então, tipo, não tava tudo resolvido ali naquele pedacinho, sabe? Enfim, a gente começou a pular esse portão, de repente surgiu um cara do nada, um segurança. Oh, não, arrete, para com isso aí, vamos lá, deixa eu ajudar vocês. O que tá acontecendo? A gente ficou presa. Pois é, o palácio fecha e tudo, Aí ele ajudou a gente a sair, mas agora vocês vão ter que continuar indo a pé. E assim, desse lugar até a saída do palácio completo é longe. Tipo, dá uma meia hora, 40 minutos de caminhada pelo jardim. É um jardim imenso. Mas enfim, a gente foi, o dia tava começando a escurecer e continuamos andando. Até que passou pela gente o jardim completamente vazio, assim. Mas aí passou pela gente um caminhãozinho, desses caminhãozinhos baú atrás fechado, que é de transporte de coisas frias. Sabe? Tipo, de alimentos frios. Um frigoríficozinho. Isso, tipo um frigorífico. Tinham 3 caras na frente do caminhão. Que aparentemente deviam trabalhar em algum café lá dentro, alguma coisa assim. Aí eles passaram pela gente, 3 meninas andando no parque, escurecendo. E com esse caminhão, e pararam do nosso lado. Tipo, vocês precisam de ajuda, né? Tipo, quer uma carona até lá em cima? Mas assim, pegar uma carona no caminhãozinho baú frigorífico significava ficar dentro da cabinezinha lá, daquela parte fechada, tipo, sem luz, frio, com 3 desconhecidos num país... Sim, que você não fala nem a língua do lugar. Não, tipo, é quase como roteiro de filme de terror, entendeu? É tipo, vai dar merda. Lógico, e aí? Você entraria? Não sei. Porque também ficar no escuro, dentro daquele negócio que é gigantesco, e caminhar sozinha no escuro, num parque à noite, num país, sem ninguém por perto, não sei. Não estava lá. Na hora eu não estava muito disposta. Mas as meninas que estavam comigo estavam bastante cansadas e elas só pensaram em sair do parque. Então, eu acho que talvez eu pensasse isso. E aí elas toparam entrar no caminhão. Enfim, eu não ia ficar sozinha ali, né? Mas eu confesso, assim, a gente entrou, ficamos nós 3 fechadas lá atrás, só com a luzinha do celular, assim, da lanterna, com 3 homens na frente. E o caminho que de carro deveria ser, tipo, 10 minutos, parece que foi 3 horas, sabe? Sim, foi a lógico. Coisa mais longa. Minha vida passou inteira na minha visão, naquele momento, assim, nos meus olhos. Porque eu fiquei apavorada.
Mas aí os caras deixaram a gente no portão principal. E aí a gente conseguiu sair de lá tranquilamente. Enfim, fomos embora, pegamos o trem de volta, tipo, e dando risada do como a gente tava pulando o portão do Palácio de Versalhes e como a gente saiu de lá num caminhãozinho e etc. Mas foi bizarro, foi surreal. Nossa, e nessas horas você disse assim, a gente foi, deu tudo certo. Aí eu pensei, puxa, tá na Europa, né? Porque a gente pode falar o que quiser. E pode ter serial killer, as pessoas falam, tem coisas. Mas eu lembro de uma vez que eu estive em Berlim e eu fui andando, eu tava com um amigo meu, a gente foi andando até o fim do bairro, assim, caminhando pra ver como era. E de repente tinha umas ruas mais desertas, que não tinha tanta casa. Eu comecei a ficar com medo, falei, vamos voltar. Ele falou, não se preocupa, a gente tá na Europa. E é verdade, tipo, eu já parecia que ia pular alguém e dizer, perdeu, sabe assim? Eu achando que eu tava em São Paulo, comecei a ficar com medo de tudo. Num terreno baldio, eu já ia, tipo, segurando a bolsa. Ele falou, isso, a louca. Ele que tá acostumado, né? Você tá doida? Tipo, fica tranquila. Não estamos falando para que vocês, nossas queridas ouvintes, não se cuidem em outros países. Mas tem uma diferença, né? E a gente é muito acostumada a morrer de medo, né? Sim. Não, é impressionante. A gente sai de casa aqui, pode ser 6 horas da manhã, meio-dia, 8 horas da noite, não importa. Não é só uma questão de estar de noite. A gente fica com medo constantemente de andar pela rua, né? Tipo, qualquer pessoa que tá olhando. Cara, hoje de manhã, vindo encontrar com você, tava passando por uma construção, meia dúzia de caras, às vezes se até muda de calçada, sabe? Pra poder evitar aquele constrangimento, porque você tem medo ou de ser assediada, ou de ser atacada, ou de te roubarem, são muitos medos, sabe? O tempo inteiro, assim. Então eu confesso que entrar nesse caminhãozinho, mesmo sabendo que eu tava em outro país, mesmo que eu não tava sozinha, né? Apesar de eu estar com mais 2 meninas, mas eram 3 meninas e 3 caras, né? Tipo, eles facilmente conseguiriam fazer qualquer coisa com a gente. Sei lá, na hora eu comecei a pensar, e se eles soltam um gás dentro desse frigorífico, desmaiam a gente? A louca! Acho que eu tô assistindo muita série. 3 brasileiras foram encontradas às portas do Palácio de Versalhes. Tipo isso. Aí diminui as visitas ao palácio em não sei quantos %, porque 3 brasileiros. Tinha que ser brasileiro, né? E essas histórias aqui que a gente conta, Shelly, como é que a gente conta? A gente conta se divertindo. Mande sua história pro Baseado em Fatos Surreais. Você pode mandar pela página, por e-mail, bfsurreais@gmail.com. E você pode também, se você preferir mandar um áudio, você pode mandar o áudio lá na página também por mensagem, ou pros nossos WhatsApps, que a gente... mas daí você tem que pedir os WhatsApps, a gente manda. Mas você pode gravar ele no seu telefone e mandar por e-mail também, né? Senão a gente fica louca com esses WhatsApps da vida. Vamos falar todos os canais pra galera aqui, pra quem tá ouvindo a gente. O nosso site, www.bfsurreais.com. Lá você consegue ver todos os episódios e aos poucos a gente vai recheando. Tem a fanpage, facebook.com/bfsurreais. Tem o Twitter, @bfsurreais, que você pode mandar sua história por lá também. Você sabia que agora na conversa do direct message do Twitter dá pra você mandar áudio, dá pra você escrever textos maiores de 140 caracteres. Aleluia, irmãos! Fotos, pode elogiar também. No soundcloud.com/bfsurreais, curte as nossas faixas, reposta as faixas, recomenda, né? Tem que recomendar, né? Sim, tem que recomendar tudo. Tem que falar do trabalho das mulheres podcasters. Sim! Nossas amigas lindas, maravilhosas. A gente tá se organizando para preparar cada vez mais conteúdos para vocês. E eu acho que a gente precisa agradecer, né? Esse programa especial que a gente gravou hoje.
A gente tem que agradecer. De muitos. O primeiro de muitos. Mas acho que a gente precisa agradecer especialmente ao Paulo, a Simone e ao Eduardo, que eles nos receberam aqui na Tabasco Filmes. Isso. A gente começou agora, graças a Sheili, aqui com essa parceria super bacana com a Tabasco On. Conta um pouquinho pra gente. É um projeto onde o pessoal aqui da Tabasco Filmes, dentro desse projeto chamado Tabasco On, eles emprestam estúdio para projetos. Então, a única coisa que eles fazem é transmitir ao mesmo tempo na página deles. Então, você sempre vai ver uma programação bacana dentro da página do Facebook do Tabasco On, que eles estão transmitindo tudo que está acontecendo aqui no estúdio. Se você tem um podcast, é mulher, está participando do Mulheres Podcasters, você pode entrar em contato com a gente do Baseado em Fatos Surreais e vir gravar o seu podcast aqui no estúdio também, com material profissional, né? Que a gente sabe o quanto é difícil. Olha, 1 ano que a gente tá com o podcast, agora que a gente conseguiu um espaço com um equipamento profissional para gravar. E eles foram muito fofos e nos sugeriram, nós vamos fazer a curadoria desses podcasts que quiserem gravar aqui. Fica em Pinheiros, então é uma localização super bacana em São Paulo, perto do Largo da Batata, bem pertinho. Então você pode chegar de metrô, é bem gostoso de gravar aqui. A gente recomenda, venham gravar aqui. Nós vamos anunciar na página e em todos os nossos canais o dia que tiver transmissão ao vivo para vocês acompanharem. E toda quinta tem um episódio novo. Toda quinta-noite, episódio novo. O nosso agradecimento especial ao nosso editor querido, Dela Coleta, que agora vai ficar mais feliz ainda com esse áudio lindão que vai chegar para ele desse microfone aqui. Ele prepara o episódio e a gente solta quinta-feira à noite. Pode colocar na sua agenda aí. E um agradecimento também às gurias que mandam as histórias pra gente, né? Porque sem elas... A gente ama vocês, a gente quer vocês, a gente quer abraçar vocês, a gente adora as histórias, a gente ri várias vezes, porque a gente recebe a história e já se diverte, né? Mesmo que a gente ri, às vezes é dramático, tá tudo certo também. A gente tá rindo da desgraça dos outros, né? A gente se diverte vendo a história, a gente se diverte estudando a história e se diverte mais ainda contando ela aqui. Isso é muito bom, é muito bom. Quer ver a sua história aqui? Manda pra gente. Até a próxima semana.